Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui de volta no canal. Hoje eu tenho para vocês um projeto que eu desenvolvi aqui no Fusion. Vou passar passo a passo como foi feito. Ele é um martelo japonês. Eu me inspirei num projeto daqueles martelos tradicionais japoneses. Se bem que parece mais a marreta biônica do Chapolin Colorado. Me diz aí no comentário o que vocês acham. Tá mais parecido com a marreta biônica ou um martelo japonês? Vamos lá. Eu fiz também o desenho das peças. Eu fiz o desenho aqui técnico, então com todas as medidas, o que a gente vai precisar para o projeto. Lembrando que se você queira baixar esse projeto, o link está na descrição. Assim você pode acompanhar o vídeo com mais didática. Lembrando que se você gosta aqui do canal, se inscreva para receber novos vídeos e deixe o seu like no final do vídeo, se caso você tenha gostado desse tutorial. Vamos começar? Novo design. Eu vou fazer esse projeto aqui, ele somente em um sketch. Então ele é uma técnica muito bacana, ele fica bem simples aqui a didática. Não fica aquele projeto complicado, cheio de sketches, depois a gente acaba se perdendo. Então apenas um sketch será feito o vídeo inteiro. Então, criando uma sketch, vou fazendo aqui no plano superior e vamos começá-lo aqui. Será um retângulo. Ele tem 35 de largura por 120 de altura. Vou selecionar aqui o midpoint. Então, vou selecionar essa linha vertical e clicar com o centro do nosso projeto. Ele irá travar automaticamente. Então, nós já temos a primeira parte, que como a parte aqui do martelo, ela tem 70 milímetros de diâmetro, então eu fiz lá com 35 o nosso retângulo, ele é o raio. 120 é a altura, então já temos aqui a parte para podermos fazer a revolução, o primeiro corpo aqui do nosso projeto. E eu já vou fazer nessa mesma sketch o cabo. Então ele tem 30 numa ponta e ele vai afinando até 25 milímetros. E isso ao longo de uma distância de 300 milímetros. E a distância do centro até a parte aqui superior do cabo é de 50. Então, vou passar aqui essas medidas. Vou fazer aqui um retângulo. Então, um retângulo simples. Ele tem... Eu vou deletar aqui a nossa relação de horizontal, porque eu preciso que esse lado ele seja um pouco menor do que o outro lado da esquerda. Então eu já tirei esse travamento na horizontal. Vou travá-lo na horizontal, clicando no centro da peça, segurando a tecla Shift, passando o mouse em cima dessa linha vertical e vou clicar. Assim, o meio dessa linha está travado horizontalmente com o nosso centro do projeto. A distância entre eles, essa linha e o centro do projeto é 50 milímetros. E essa linha ela tem a largura de 30 milímetros. Aqui eu já posso colocar 25. Então ela já tem um pouco aqui, ela tem mas ela está ainda solta. Vou também travá-la na horizontal, mesmo processo, centro do nosso projeto. Centro do nosso projeto. Seguro o Shift, passo o mouse em cima da linha e já tenho ela travada horizontalmente. Ela veio ali um pouco para lateral, mas é só esticar. Então agora, se eu mudo as medidas, elas continuam travadas na horizontal. E o que falta é aplicar aqui aquela medida de 300 milímetros, que é o tamanho do cabo do martelo. 300 milímetros, pronto. Então já tenho todas as minhas linhas travadas, tenho o cabo e a parte aqui central do martelo, também já tenho ela feita tudo em um único sketch. Confirmo. Vou selecionar aqui a ferramenta Revolução, vou selecionar esses 3 perfis centrais, mudo para o meu eixo, que vai ser aqui
na cor verde, será um novo corpo e confirmo com OK. A revolução será completa, 360. Posso até colocar aqui, full. E já faço o primeiro corpo. Então, temos o primeiro corpo, volto a visibilidade do Sketch 1 e tiro a visibilidade do corpo. Por enquanto, eu não preciso dele. Então, ferramenta extrusão, seleciono as 3 partes do cabo, vou mudar aqui a direção para simétrico, que eu quero metade para cada lado, comprimento total, que ele é nessa parte 20 milímetros, mas eu quero que seja 10 para cada lado, então comprimento total ele vai me dar 20 milímetros total. Será um novo corpo e confirmo com OK. Então, volto aqui a visibilidade do primeiro corpo e tiro a visibilidade do sketch. Então, com um sketch já fiz a peça inteira praticamente. Agora são acabamentos que vamos fazer na peça. Vou fazer aqui a parte de arredondamento. E se você pode perceber aqui no projeto que ele começa com um arredondamento menor, de grau menor, e vai aumentando o raio até onde é a empunhadura do martelo. Então, esse tipo de arredondamento, que dentro aqui do Fusion, em inglês, ele chama de fillet, eu vou clicar em uma das arestas e vou mudar aqui no tipo de raio, tem o constante, que é o que normalmente já vem como padrão, mas eu vou usar a última opção, a variável. Essa variável nos permite aplicar diferentes raios na mesma aresta. É o que eu estou aplicando aqui, ó. Essa parte é menor, o raio é menor e aqui o raio fica mais acentuado. Então, um é o começo, que é o start, vou colocar aqui como 2 milímetros, e outro é o final, é o end. Vou colocar como 8 milímetros e confirmo com OK. Volto à visibilidade do primeiro corpo. Então, aonde tem aqui a cabeça do martelo é a parte menor. E a parte do cabo ele tem um raio mais acentuado. A parte maior, 8 milímetros de raio. Eu vou repetir esse mesmo processo nas outras 4 arestas. Então, eu posso tirar a visibilidade aqui e aplicá-lo novamente. Novamente, como o sistema variável, clico na aresta que eu quero aplicar e começo a movimentar as setas aqui de ajuste. Então, eu posso ver que o start é 2 milímetros e o end é 8 milímetros. Confirmo com um OK. Então, faço a mesma configuração. Start 2 milímetros. Agora pode ver que ele colocou como start como a parte de baixo. Então, é 8 nesse caso aqui. E o end é 2 milímetros. Eu quero que essa parte daqui seja todos com raio 2. E a parte de baixo, 8. Novamente, fillet. Seleciono. Posso começar a movimentar aqui, ó. Ele é o 2 milímetros em cima. E o start 8 milímetros embaixo. Então, eu já tenho aqui uma espécie de um cabo do nosso martelo. Para dar mais acabamento ainda, eu vou aplicar um novo fillet, só que nesse caso é um normal, é um constante, aqui e tanto na parte de baixo. Seleciono essa aresta, 2 milímetros, então faço mais um acabamento aqui na nossa peça. Naquela mesma sketch que nós já havíamos criado no começo, podemos voltar nela e criar um círculo. Ele é 6 milímetros de diâmetro e ele tem 16 milímetros de distância e um travamento na horizontal. Usei aqui a ferramenta horizontal vertical para travá-lo e uma distância de 16 milímetros da nossa base. Finalizo com OK. Podemos até voltar aqui na extrusão onde criamos o nosso cabo do martelo, segurar a tecla Ctrl e clicar na circunferência. Então, eu desselecionei ela, confirmo com OK. Então, já temos o nosso furo
de acabamento aqui embaixo. Aplico um fillet, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, de 1 milímetro. Somente para dar um arredondamento aqui, ficar bonito na nossa peça. Então já temos o nosso cabo pronto. Volto a visibilidade à cabeça do martelo. Vou aplicar um fillet de 2 milímetros nas arestas, 2 milímetros, um acabamento. E vou para a parte de remoção de material. Eu quero que essa parte cilíndrica aqui seja removida o material interno onde passa o cabo. Então vou fazer isso utilizando a ferramenta. Eu faço isso utilizando a ferramenta Combine. Seleciono a ferramenta, escolho qual é o meu corpo alvo, qual é o corpo que eu quero retirar material, que no nosso caso é o cilindro, e qual é o corpo que eu quero utilizar como ferramenta, como tool body. Corpo ferramenta será aquele que será utilizado para retirar material. Então, seleciono o cabo do martelo. Essa opção, a primeira, a joint, seria para unir os dois materiais, não é o que a gente quer nesse exercício. É a segunda opção, é a cut, é a remoção de material, ele irá cortar o material. Se eu confirmar com OK, ele vai eliminar a parte da ferramenta, a tool, que será o cabo do martelo, e eu só vou ficar com a parte cilíndrica e com o centro aqui removido o material. Não é a proposta do exercício, eu quero que o cabo permaneça. Eu quero que o cabo permaneça. Eu tiro o material da parte de dentro, mas que o cabo também continue para eu continuar utilizando no projeto. Então, eu marco a opção Keep Tool. Confirma com OK. Vamos agora tirar a visibilidade do cabo. Vocês podem ver que eu tenho aqui o negativo. Removi totalmente o material aonde o cabo passava. Então, eu já tenho aqui o encaixe perfeito. Sem precisar ter que fazer todos esses desenhos aqui dentro, todos os arredondamentos. Seria muito difícil acertar todas as medidas, né? Então, esse é um jeito muito prático de fazer o projeto. E para ter um realismo, caso você queira montar alguma coisa que queira realmente encaixar, teria que ter um espaçamento aqui. Então, vamos aqui na ferramenta Modify, Offset Face, que ele vai aplicar um distanciamento nas faces. Então, vou selecionar todas as faces internas aqui. Você rotaciona a peça, seleciona todas as partes internas. E vamos aplicar aqui. Aí vai de acordo com o projeto, depende se você quer que uma peça tenha um encaixe mais fácil ou que encaixe mais preciso, que não fique soltando com facilidade. Isso depende de cada projeto. Menos 0.3 aqui, ele irá retirar 0.3 milímetros ou 0.15 para cada lado. Eu volto à visibilidade do cabo do machado. Pode ver que agora existe um espaço entre o cabo e a cabeça do machado. Um Shift N, caso queira aplicar aqui uma cor, fique mais fácil de visualizar. Ou simplesmente vamos criar uma seção de análise dentro da peça. Vamos inverter o sentido. Confirmo com OK. Podemos ver agora que existe um espaçamento entre as peças. Elas ficam bem mais fáceis de serem encaixadas, ficam mais precisas. Vou tirar aqui a análise. Shift N tira a cor automática. E para finalizar, aplica aqui um material de madeira. Wood. Escolhe aqui uma madeira mais escura aqui para a cabeça do machado, fica mais interessante. E uma madeira um pouco mais clara para o cabo do machado. Dá um realismo aí para a peça, fica mais interessante numa apresentação ou algo do tipo. O que vocês acharam? Gostaram do projeto? É bem simples. A ideia aqui é fazer tudo utilizando uma única sketch. Aqui vocês também aprenderam como utilizar o arredondamento variável, que a gente acaba usando pouco, né, nos projetos, mas quando aparece é interessante saber como que essa ferramenta funciona. E ainda aprendemos também alguma coisa de espaçamento entre as peças, em questão de encaixe. Se gostaram, escreva aqui nos comentários quais temáticas de vídeo vocês querem ver aqui no canal, que eu faço para vocês, monto aqui videoaulas e vou trazendo novos vídeos e novos conteúdos para vocês.
Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.